chama a atenção ali quando o Talhaferro fala da perseguição sofrida pelo advogado anterior, o Kuntz, Eduardo Kuntz, né, que acabou deixando o caso para que esses novos advogados agora sigam, né, no curso desse processo. Boa noite. Boa noite. Pois é, até advogado Moraes persegue, né, nessa história. Essa história da formou maioria, né, na primeira turma é algo que a gente nem deveria mais usar, porque a maioria ali já está formada se a decisão é da relatoria do Moraes. Inclusive, um levantamento no último mês deu conta de que 95% das decisões do Moraes são mantidas, né, pela primeira turma, pelos demais ministros da primeira turma. Então, a maioria já está formada. Não me surpreende nada, me surpreende os 5%. Não sei quem são esses 5%, o que será que houve ali de divergência. É uma turma, realmente, na acepção do termo, né, uma turminha ali que se reúne em torno da mesma visão, inclusive ideológica, e não apenas jurídica. O que o Talhaferro, nesse caso da suspeição, né, ele pede, me parece mais uma denúncia, ele quer denunciar os abusos do que tem alguma expectativa real de que ocorra, né, a suspeição do Moraes, sobretudo nas mãos do Fachin. O Fachin é mais do mesmo, não nos iludamos que a discrição do Fachin signifique algum tipo de divergência, é só uma discrição, mas não é uma divergência. E esse caso do Talhaferro, que está sendo julgado na primeira turma, vamos aqui recordar até para que a nossa audiência compreenda o absurdo. Então, o Talhaferro, ele denuncia ilícitos ocorridos dentro do gabinete do ministro Moraes, né? E dentre esses ilícitos estão ali falsidade ideológica, adulteração de documento, etc, etc. Essas denúncias são completamente ignoradas, não apenas pelo Moraes, mas por todos os demais ministros. Até agora, nenhum deles toca no assunto. E o denunciante passa a ser investigado, processado, julgado e condenado pelo denunciado. A denúncia é ignorada e o denunciante vira réu do denunciado. Quer dizer, isso nem em filme, né, seria cabível, seria um filme que a gente chamaria de pastelão pelo tamanho do absurdo. No entanto, me parece que tudo isso tem a função, né, ou tem uma função positiva, que é a de demonstrar, sobretudo a Itália, né, ele tem pedido a acolhida da Itália, estão pedindo, o Moraes pede a extradição dele também à Itália, mostra a Itália explicitamente essa perseguição política. Acho que não tem como negar, é intuitiva a percepção de que há uma perseguição política. Aliás, não apenas ele está sendo julgado, né, por vazar informações do gabinete, e se são informações, o próprio ministro Moraes admite que são verdadeiras, porque ele não está sendo acusado de propagar fake news, sem divulgar informações. Se é informações, então ele admite que é verdade, os ilícitos todos que estão sendo denunciados, mas também ele está sendo acusado de golpe de Estado. Então, o Talhaferro, de dentro do gabinete do ministro Moraes, enquanto ainda assessor do ministro Moraes, estaria tramando um golpe de Estado. Eu até no programa perguntei a ele quem será o mandante desse golpe de Estado, se ele estava ali a mando do ministro Moraes. Pois é, porque ele seria subordinado dele, pois né? Então talvez o ministro Moraes fosse o mandante, né? Pois é, ele está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, sendo que ele não tem foro especial, não tem foro por prerrogativa de função, né, Piotr? Boa noite. Ele tem o foro do Moraes, né? O ministro Moraes coloca dentro da vara criminal dele, e aí o que ele achar que cabe ali, cabe. E como a maioria da primeira turma uma maioria já... É uma corte previsível, mas a gente estava falando aqui na semana passada que nada pode ser pior do que uma justiça previsível, em que você tem plena convicção do que o juiz vai decidir, no caso, as decisões da primeira turma. Ou seja, não tem julgamento. Fatos novos apresentados por advogados, alguns extremamente renovados, nada disso é levado em conta. A gente viu na defesa, por exemplo, agora do Núcleo 1, aquela tal trama golpista. Agora, veja só, nós temos, de novo, suspeição do juiz. Claríssima. Ele é vítima, como é que ele está sendo julgado? Ele está sendo acusado de praticar todo o abuso judicial ali pelo perito que conhecia de perto, e ele está perseguindo o perito. E não a declaração do perito está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Não acesso às provas por parte dos advogados e perseguição a advogados. A gente já viu esse filme antes, a gente já viu isso acontecer lá desde 2019. Não é novidade. A pergunta é até quando o Supremo Tribunal Federal, e falo como entidade, vai permitir que isso ocorra.
Porque eu não estou mais esperando que a OAB, embora eu acho que deveria se manifestar, mas a OAB não fez nada até agora, espero que comece a fazer, mas é difícil imaginar que saia alguma coisa de um lugar onde você já não espera nada mesmo, porque essa tem sido a tônica que a OAB nos deu. Não é uma previsão nossa, é a realidade da OAB. Parte da sociedade está silente porque tem interesse dentro do Supremo Tribunal Federal. Falo da classe política, inclusive. Não vai haver nada no Senado da República em que pese a reclamação de valentes senadores da oposição, mas Alcolumbre já disse que não tem a menor chance de fazer uma investigação de ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, neste caso, que a suspeição é sobre ele. E tudo isso continua e nada parece que muda. A gente está vendo um filme de abuso judicial sendo novamente encenado pelos mesmos atores dentro do Supremo Tribunal Federal. E agora sim, temos uma nova presidência do ministro Luiz Fachin. É a hora do Fachin se manifestar, porque discrição não é suficiente. O que se espera do Supremo é correção. Eu falo o seguinte, que não há nada dentro dos autos, né? Essa é a premissa máxima do Alexandre de Moraes. Nunca há nada dentro dos autos. Nós estamos falando o presidente Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia por um suposto golpe. O que tem dentro dos autos para falar do golpe, que mostra o golpe? Iam matar todo mundo. Quais são as provas? Ali os indícios de que iam sair matando todo mundo. A minuta do golpe, a tal minuta do golpe nunca apareceu na denúncia, na imprensa, em lugar algum. Felipe Martins, nada. Felipe Martins viajou, depois voltou de maneira fantasmagórica, né? O Rudine também não tem nada dentro dos autos. Não há nada nos autos em momento algum. E aí o mais grave também disso tudo é essa denúncia que o Talhaferro coloca dos advogados recebendo pressão. Ele liberando os advogados da defesa porque os advogados estão recebendo pressão. E estão recebendo pressão, supostamente, né, do Alexandre de Moraes, de um violador dos direitos humanos. De um violador dos direitos humanos. Ou seja, se isso não é para acharmos que o país está de ponta cabeça, que não há mais conserto se o Senado não retomar as rédeas constitucionais como casa revisora do Supremo Tribunal Federal e todas essas inconstitucionalidades, então a gente pode passar a chave no Congresso, entrega tudo para o Supremo, acaba com a presidência também, deixa o Supremo decidir tudo. Porque ouvir isso do Talhaferro, não há nada dentro dos autos, isso é uma coisa recorrente há quantos anos? Não dá nem para a gente falar meses. Há quantos anos as pessoas estão falando não há nada nos autos? Eu citei aqui o caso do suposto golpe do Felipe Martins, do presidente Bolsonaro, mas quantas pessoas, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, que os advogados vão no processo e não há nada dentro dos autos? Até quando isso, meu Deus? Realmente a gente vive num país pelo avesso. Pelo avesso. O que fez? Se eu estou entendendo bem, se eu não entendi, vocês me corrijam, por favor. O Eduardo Talhaferro está sendo perseguido porque ele denunciou irregularidades e casos de abuso de poder envolvendo o Supremo. Especificamente o ministro Alexandre de Moraes. É isso. Sim. Ele divulgou crimes cometidos por um ministro do Supremo e contando a verdade. Eles querem julgar o Moraes porque ele divulgou irregularidades e ilegalidades praticadas por ministros do Supremo, por um ministro, e querem trazer esse cara de volta, o Talhaferro de volta, para condená-lo, para ser julgado. É isso? É. Pois quem devia estar sendo julgado era o Alexandre. Num país normal, ele teria medo da volta do Talhaferro.
Nós temos o caso da Revista Oeste, que nós vamos repetir a exaustão. Por ordem do Alexandre de Moraes, o Talhaferro deveria recorrer à imaginação, à criatividade para inventar algum crime que pudesse ser atribuído a nós. Ele é o criminoso. Ele precisa ser julgado. Agora, a justiça italiana não está conseguindo enxergar isso aí. Eu acho que não cometo nenhum exagero se eu disser aqui que é a mesma coisa que você encontrar alguém na Itália disposto a falar sobre a máfia, a denunciar os crimes da máfia, como já aconteceu tantas vezes. A justiça acolhe essa pessoa com o mesmo interesse com que acolheu os chamados pentiti, que eram aqueles arrependidos que denunciavam as Brigate Rosse, que era um grupo terrorista comunista. Quer dizer, a Itália não está entendendo quem é o criminoso e estão pedindo a extradição de alguém que fala a verdade. Eu não estou compreendendo isso aí e não entendo como nenhum ministro se manifesta sobre isso. Pouco importa esse negócio de primeira turma, Sim. segunda turma. A única palavra boa nisso aí é turma. É uma turma mesmo. No pior sentido. Para contar as outras atrocidades que eles cometeram contra os códigos legais, quer dizer, esse Supremo é muito cínico e muito soberbo. Mas a esperteza, quando é muita, como dizia o Tancredo Neves, fica grande e come o dono. A gente vai perder, os absurdos, eles vão se somando de tal maneira que o absurdo original a gente perde a noção. Quer dizer, por que esse caso está no STF? Né? Está no STF porque aconteceu dentro do gabinete. Bom, mas não existe... aqui a gente não está falando de foro privilegiado. E o que ele fez? Perdendo os absurdos originais para discutir os demais. Se você, por exemplo, esse crime, né, de violação de sigilo, ele existe no Código Penal, mas obviamente, para quando você viola informações que são lícitas. Então, vamos lá, acontece um roubo dentro de um gabinete. Eu tenho que ficar quieto para não violar o sigilo? Uma pessoa mata a outra dentro de um gabinete. Opa, não posso contar, eu vi, mas não posso dizer quem foi, senão viola o sigilo. A violação se ele guarda a informação é que ele comete o ilícito. Se ele divulga, ele comete algo criminoso é o que ele fez por ordem, ou tentou fazer em outros casos, por ordem do ministro. Exatamente. Isso é criminoso. Isso deveria ser julgado. Agora, estão chamando de volta porque eles querem punir por ter dito a verdade. Isso. É isso, os criminosos estão querendo chamar quem contou a verdade, quem tentou sair do bando para entregar os bandidos. Augusto, suspeição de juiz, não acesso aos autos por parte dos advogados, perseguição a advogados, isso está se repetindo. O modus operandi agora do Não Supremo, apenas né? o uso do foro completamente inadequado para julgar o Talhaferro, o que não é uma novidade. Eu tenho quantos presos do dia 8 que foram julgados lá e não deveriam estar? Sem contar todas as outras ex-autoridades que também não deveriam estar. Eu estou me referindo aqui ao ex-presidente Bolsonaro e aos ex-ministros que não deveriam estar mais. Essa é a banalização do... Cabe qualquer coisa, porque me parece que a vara criminal do ministro Alexandre de Moraes ficou maior do que o Supremo. A competência universal. Até quando o Supremo vai permitir isso aí? Porque ele ficou muito menor. O Supremo hoje se apequenou diante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, porque está violando tudo. E te prejudicam. E você manda buscar a pessoa quando deveria ficar distante dela. Quer dizer, realmente a ditadura do Judiciário, do Supremo. É buscar para silenciá-lo. Exatamente. Silenciá-lo de perto. Exatamente.